visita guiada destas imagens por Célia, e esta exposição vai abrir hoje e vai até o dia 15 de março. Okay? E cada final de semana, cada sábado ou domingo, nós temos visitas guiadas na tarde. Portanto, se vocês querem rever ou novamente ou falar, discutir sobre algumas imagens ou símbolos, são todos convidados à tarde de qualquer final de semana até o dia 15 de março. Okay? Temos aí também vários materiais didáticos, temos um catálogo da mostra, de exposição, que esta é a chave das tarot, com todas as imagens. Temos também uma transcrição de uma conferência sobre o uso do tarot, o simbolismo dos tarot, e temos também o baralho do tarot, que só para hoje é 10 euros. Ok? Então, deixo a palavra à Célia e vamos somar. Boa tarde a todos. Gostávamos de agradecer também a vossa presença, o facto de terem direcionado uma hora do vosso dia para estarem aqui connosco e fazerem então uma visita guiada à origem e ao significado do tarot. Eu começaria por dizer, e tal como foi publicado, que na antiguidade existiam muitas sabedorias. Não obstante a diferença no tempo e no lugar, todas elas eram coerentes em dizer que a luz vem do Egito. Então, o Egito foi um guardião dessa sabedoria, que nos transmitiu através de 3 grandes monumentos que sobreviveram à destruição do tempo, preservando esta secreta e profunda sabedoria da divindade no homem. E que recolhem esta sabedoria arcaica. Estes 3 monumentos são o quê? São a Grande Pirâmide, as Fins de Gizé e as Cartas de Tarot. Os 3 querem dizer a mesma coisa. Eles escondem esta mesma sabedoria, a pirâmide com as suas linhas geométricas, as fins com as figuras simbólicas e que olha sempre para este, em direção ao Sol, e o tarot com as cartas que desenvolvem um percurso do homem até à divindade. Se observarmos, e peço então para observarmos a carta 21, que é a última carta, aquela que se encontra ali à nossa direita, que se chama O Mundo, nós podemos efetivamente ver que lá constam 4 animais que são os animais das fins. Ou seja, ali nós temos o touro, que representa a força para trabalhar em profundidade. Temos uma águia com as suas asas para voar nas altitudes. A cabeça do homem para compreender com sabedoria. E as garras de um leão para conquistar a estrada para o reino de Deus, para a divindade. Então, com isto, no fundo nós estamos a dizer que o tarot contém o quê? Uma doutrina secreta. Então podemos começar por ver a etimologia da palavra feita por Corte de Gedão. O tarot, a partir da língua egípcia, ele decompõe-se em Tar e Rog. Tar, que seria um caminho, e Rog, o rei. Então, significa que existe aqui uma via real. Portanto, já havia aqui uma ideia de um caminho. Algo que pertencia a um rei ou algo que poderá fazer com que nos tornamos um rei. Portanto, já a partir da etimologia da palavra em egípcio, há indicações de que estas cartas de tarot levam a algo que confere um poder real. Então, o tarot, como todos conhecemos, não é? São cartas com figuras. Para ser mais preciso, eles são um conjunto de 78 cartas e que estão divididas em 2 categorias. 22 das cartas nós chamamos de arcanos maiores e 56 de arcanos menores. O arcano, podemos ver também a palavra arcano, e ela deriva do latim arcanum. Arcano, que significa segredo, mas também sacramento. De arcano deriva a palavra arca, a custódia de um conhecimento divino. A ideia de algo sagrado, um conhecimento secreto, uma sapiência divina. Então, a ligação
entre o tarot e a tradição egípcia é também colocada aqui em evidência o facto de a estes arcanos maiores nós chamarmos também de lâminas. De facto, elas são representações de Hermes Trismegisto, que era o deus Tote do panteão egípcio e que tinha deixado aos sacerdotes que mais tarde gravaram em lâminas de ouro, a fim de que não fosse perdida esta revelação, esta sabedoria. Isto porquê? Porque com guerras ou pela ignorância, a transmissão da tradição oral poderia-se perder. Então, o tarot difunde-se depois também na época medieval. Como o quê? Como um jogo, mas a sua origem, como já vimos, ela é muito mais antiga. As 22 cartas que nós vemos aqui representadas dos arcanos maiores tornaram-se também na Idade Média populares com o chamado tarot de Marselha, que todos penso que já ouviram falar. Tornando-se um ponto de referência também aqui para as cartas de adivinhação. Enquanto que os arcanos menores foram depois utilizados como cartas de jogo, que todos nós hoje as utilizamos. Portanto, esta segunda categoria é formada pelas 56 cartas e que estão divididas em 4 séries ou cores. Os elementos também destas cartas têm um importante simbolismo. São eles o quê? Temos os bastões, as copas, as espadas e os dinheiros. E correspondem àqueles que nas cartas francesas e também nós aqui em Portugal chamamos de paus, copas, espadas e ouros. Agora, o que eu acho que nunca se diria é que um jogo que é tão conhecido pudesse conter uma doutrina, um caminho a fazer. O tarot aqui representado nestas imagens, nas imagens que estamos aqui a expor, foi desenhado por Tommaso Palamidesi, que é o fundador da Escola Arqueosófica e que dedicou diversos anos da sua vida ao estudo da egiptologia e dos hieroglifos, colaborando durante muitos anos com o Museu Egípcio de Turim, que, seja pela quantidade ou pela qualidade dos achados arqueológicos, ele é o mais importante museu egípcio da Europa e o segundo maior do mundo, depois do Museu do Cairo. Então, antes de iniciarmos a nossa viagem, também seria necessário também fazer aqui um preâmbulo sobre a função dos símbolos, que eles são concedidos numa chave tradicional. Então, tradição, quando nós falamos aqui em tradição, não significa que estejamos a falar em algo de velho ou antigo, não. Aqui estamos a falar de uma tradição que é definida como primordial, como metafísica. É algo que faz referência a uma transmissão primordial, porque fala da sua origem, dos primórdios, enquanto seres criados. E é metafísica também, porque transcende o aspecto do mundo criado. Quando falamos em símbolos tradicionais, referimos então a símbolos que têm uma ligação com esta tradição. Agora, contando só um bocadinho a história, né? Há pouco tempo que tenho contacto, todos nós conhecemos o tarot, penso, mas há pouco tempo que tenho contacto com todo este simbolismo que existe por trás do tarot. E, falando da minha experiência, eu posso dizer que realmente é fascinante. As cores, as imagens, tem sido fascinante esta descoberta porque existe toda uma constelação de símbolos e uma mensagem que é transmitida. Todas estas cartas foram desenhadas, a riqueza dos pormenores, os símbolos, ou seja, nada foi feito à toa. Com esta viagem que nós vamos fazer hoje através das 22 lâminas do tarot, portanto, não vamos analisar o tarot sob um ponto de vista de previsão do futuro, mas tentaremos aqui destacar esta sapiência que está escondida por trás destes famosos arcanos. Então, vou-vos convidar, vamos todos iniciar o caminho do tarot. O que é que nós vamos iniciar com estas duas cartas que nós temos aqui? Então, nós temos a carta do Mago, a primeira carta do tarot, e temos a carta do Louco. Estas duas figuras estão em contraposição, ou seja, no caso o Mago, ele é um homem que está no início de um caminho
todas as cartas sucessivas serão o caminho que o mago irá percorrer. E referem-se a ele. Nós vamos ver estas primeiras 4 cartas, que é a Papisa, a Imperatriz, o Imperador e o Papa, e elas representam as potências. São 4 potências ou recursos que o mago tem na sua posse. E que a partir da carta do enamorado, que temos aqui à frente, até à carta do mundo, aquela que eu fiz referência no início, elas representam todas as fases deste desenvolvimento espiritual do mago ou do iniciado. Agora vamos ver aqui, vice-versa, o louco, né? Se nós olharmos para o louco, vamos dizer assim, ele é um homem sem Deus. Ou seja, ele não se importa com Deus ou com a sua evolução espiritual. É louco porque ele, podemos dizer, não raciocina. Ou seja, não há uma preocupação com o futuro. É imprudente, e vamos ver então, ele possui um bastão na sua mão direita e com o bastão, ele tem um bastão por trás dos seus pés. Ou seja, ele não o usa para sentir o terreno à sua frente, se o terreno é sólido. Ele está indo para um precipício, nós temos aqui um crocodilo, e este crocodilo no Antigo Egito, ele era o símbolo da destruição, portanto, irá comê-lo. Depois temos o quê? Representado um cão, e o cão aqui mordisca o pé do louco. O cão que é o fiel amigo do homem e que está a mordiscar para despertá-lo, porque ele está a cair num precipício. Mas, portanto, procura salvá-lo, mas ele não se dá conta. Então, ela é uma carta que está fora de todas as outras cartas. Nós podíamos dizer que é uma carta fora do baralho. É separada de todas as outras porque não há um desenvolvimento. É um símbolo profano, enquanto que no caso do mago, o mago sim. Ele é a iniciativa, é ele que começa o caminho, é ele que contém as sementes daquilo que depois se vai desenvolver. Então, podemos ver aqui que sobre a cabeça do mago nós temos o símbolo do infinito matemático. Este símbolo é um símbolo da vida e do espírito universal. Também um espírito do iniciado que foi desperto. O bastão, vamos ver que existem aqui 4 símbolos. Temos um bastão e depois temos um flagelo que aqui representa a espada. Por cima deste altar nós temos um jarro e este jarro simboliza uma taça. Ao lado temos aqui um símbolo de um dinheiro, de uma moeda. Então, estes objetos que são colocados em frente do mago estão em correspondência com os 4 naipes dos arcanos menores, que nós tínhamos falado ainda há pouco. Ou seja, nós temos aqui representados os paus, as espadas, o ouro, os ouros e as copas. Portanto, e representam também os 4 poderes que o mago tem na sua posse. É o símbolo das suas qualidades e faculdades em poder do mago. A taça para quê? Para beber a água da vida, que é símbolo da sapiência e do amor, que reside no coração e que está em correlação com o elemento água. Depois temos o bastão, é o cetro do poder e do comando, que está para o domínio e projeção das forças. Neste caso, corresponde ao elemento fogo. A espada, que representa a vontade de luta para dividir o quê? O bem do mal. Isto tem relação ao ar. O dinheiro ou a moeda para fazer frutificar e corresponde aqui ao elemento terra. Então, estes poderes estão associados também aos 4 verbos do iniciado, que são saber, ousar, querer e calar. O mago, através destas 4 forças, que são fundamentais e que se espelham em toda a criação, são 4 forças ou potências que estão representadas pelos sucessivos arcanos. Estes 4 arcanos que falei ainda há pouco, a Papisa, a Imperatriz, o Imperador e o Papa. Então, estas 4 figuras formam 2 pares entre eles e que representam 2 aspectos
de uma mesma força. Então, resumindo agora, fazendo aqui um resumo do itinerário. Nós vamos fazer o itinerário do mago. O mago que é o iniciado. Então, ele é o princípio, é ele que inicia o caminho. A seguir, nós temos estes 4 arcanos que representam as 4 potências que ele tem na sua posse. A seguir, temos aquilo que podemos chamar os arcanos intermediários. Eles constituem o quê? O itinerário alquímico para chegar ao arcano 21, o mundo, aquele que falamos no início e que tem aquelas 4 figuras, que são as 4 potências também em sua posse. Estes primeiros 4 arcanos representam, dizendo mais uma vez, as 4 potências, que são símbolo das qualidades e faculdades na posse do mago. Então, temos a papisa, e a papisa simboliza a sabedoria, uma sabedoria velada. Portanto, ela representa a gnose, a sapiência secreta, que se aprende no santuário e cujo acesso está protegido por 2 guardiões. 2 guardiões que aqui são representados por 2 colunas. A papisa está para o verbo saber. Vemos representada na lâmina uma figura feminina, com um vulto coberto por uma máscara, sentada sobre um trono e que tem na mão um papiro. Este papiro que está fechado para simbolizar que existe uma sapiência que é escondida, que é oculta, mas que se pode abrir. O facto de o rosto da papisa estar velado também alude a um conhecimento secreto que se pode aprender num santuário. Os símbolos referentes também aqui à tradição egípcia, como o caso de um trono leonino, que está para a realeza, para o fogo, para a maternidade divina. Este trono leonino é de facto um trono onde estão sentadas as figuras femininas. Isto porquê? Porque nós vamos ver que no caso das figuras masculinas eles têm uma cauda de leopardo. A seguir então temos a imperatriz. A imperatriz que está para o verbo ousar. Ela tem o cetro do comando, um bastão, o poder político espiritual, representa um ideal perfeito espiritual. Por isso é que ela possui 12 estrelas como coroa, porque representa uma perfeição total. Por isso esta lâmina, ela representa o quê? Uma mulher celeste, um ideal feminino. Tem os pés sobre uma lua, porque ela possui um domínio sobre todos os fenómenos e sobre a ilusão, porque a lua representa aqui todas estas variações. A seguir temos o imperador, e o imperador está para o verbo querer, para a espada, para a vontade e para o domínio da vontade. O imperador, vimos aqui representado uma pedra cúbica. Ele está sentado sobre esta pedra cúbica. Ela representa o quê? Uma perfeição alcançada, porque a pedra representa a sua consciência. É cúbica porque quer dizer que é perfeita, porque as suas medidas são perfeitas. Ou seja, esta pedra cúbica torna-se um altar ou um trono onde se pode sentar um rei, ou seja, o espírito, a vontade. Depois temos o Papa, e o Papa está de facto para o ensinamento, para a doutrina. Se a papisa representava uma sapiência oculta, vimos no início, e um conhecimento esotérico, então o Papa exprime mais um duplo aspecto esotérico. Ele, com a sua mão direita, faz um sinal da bênção, mas que também é um sinal de silêncio, ou seja, está a impor a disciplina do arcano, para significar que o ensinamento é para todos, mas nem todos estão prontos para recebê-lo do mesmo modo. Então, há quem esteja pronto para penetrar no aspecto profundo e esotérico da doutrina e receber uma iluminação. E há quem não esteja ainda pronto e, portanto,
o aspecto mais profundo permanece escondido por trás de um dogma ou de uma rígida doutrina. De facto, ele está a falar para duas pessoas. Nós temos ali duas pessoas. As palavras são as mesmas, mas os dois recebem ensinos diferentes. Ou seja, é dependente do entendimento de cada um deles. Porque a forma dos símbolos tem esta faculdade, nós estamos a ver agora alguns símbolos, eles têm essa faculdade de falar a vários níveis. Tem a ver com o conhecimento que estamos aptos para receber. Portanto, o Papa tem o domínio sobre estes três mundos, sobre um mundo humano, um mundo espiritual e um mundo divino. A partir do Papa, entramos então nos arcanos intermédios e a partir daqui que se constitui o itinerário alquímico. E temos a primeira carta deste itinerário, que é o enamorado. O enamorado simboliza o quê? A prova, a escolha, o livre-arbítrio. Vimos que o mago empreendeu um caminho, certo? E então, para quê? Ele empreende um caminho para se conhecer a si mesmo. Vimos também que ele tem na sua posse, através destes 4 arcanos, que simbolizam estas faculdades e as qualidades do mago. E que ele terá que as usar para realizar este caminho e superar as várias etapas e as provas que se lhe apresentam. Então, assim podemos dizer que o mago assinala esta primeira etapa deste percurso. Ele representa um jovem, nós vimos ali no meio, um jovem enamorado, que tem a possibilidade de escolher entre 2 mulheres. O enamorado existe ali como um caminho, uma bifurcação. De facto, o jovem encontra-se entre estas 2 mulheres que indicam que esta força ou este fogo é uma paixão criativa que pode ser dirigida no alto, com uma transmutação interior, ou manter-se no baixo e perder-se numa vida ordinária. Uma satisfação de paixões desenfreadas e instintivas. Portanto, este arcano representa, portanto, um momento da escolha, do livre-arbítrio, e há uma prova, porque o mago está submetido a estes 2 aspectos. Portanto, esta lâmina é tradicionalmente chamada também de 2 estradas. O jovem olha em direção àquela mulher, ela representa ali a vida dos sentidos que o atraem, mas se nós olharmos para cima, nós temos como que um cupido, mas que será um anjo, com uma seta, e ele aponta a seta para a outra mulher. A outra mulher que está vestida de azul. Então aquela mulher representa a mulher celeste, ela é a sapiência, para indicar que a sapiência inspira o mago, o iniciado, sugerindo-lhe a justa direção que ele deve seguir, que é aquela que ele depois irá empreender, não é? Porque só desta forma é que nós conseguimos continuar o caminho, de outra forma seria impossível. Então, vamos fazer o caminho sucessivo. E aqui temos o carro. Então, depois da escolha ser feita, nós temos aqui o carro, e o carro vai nos mostrar uma vitória sobre os inimigos. Existe aqui um triunfo. Este carro simboliza a guerra, a vitória sobre os inimigos, como acabei de dizer, e se o enamorado escolheu o caminho idóneo, a primeira coisa que se lhe apresenta é uma batalha. Existe uma batalha de ordem espiritual. O carro era um símbolo egípcio e ele representava o carro de guerra, que era usado para levar a realidade divina a todo o mundo. Portanto, o carro leva ali um personagem importante, porque ele tem as insígnias reais, a coroa do duplo império. É um personagem importante e que faz sempre referência a quem está a fazer o percurso, neste caso ao iniciado, ao mago. O carro leva por cima um templo e sobre as arquitrabes, né, do templo estão as estrelas. É um templo celeste
As estrelas representam também aqui forças angélicas, estas forças angélicas que o ajudam ou a quem ele deve pedir ajuda também para poder combater e sair vitorioso. A habilidade aqui do herói é o quê? É o de se manter atento, porque existem aqui duas esfinges. Estas duas esfinges que o guiam. As esfinges puxam em direções diferentes. Se ele não for bom a dirigir o carro, tudo pode desmoronar. Então, as duas esfinges representam o quê? A dupla força que penetra em toda a criação. Uma dupla corrente mercurial e que o iniciado deve aprender a dominar. Depois temos a justiça. A justiça que está aqui representada com a figura real e que tem na cabeça uma pluma. Portanto, trata-se da deusa Mate, a deusa da justiça. Ela na mão direita tem, na mão esquerda, uma espada e na mão direita uma balança. A espada e a balança estão aqui para a justiça rigorosa. Tem uma espada para mostrar precisamente um rigor de justiça. A balança faz referência à lei do equilíbrio, a lei do contrapasso, a lei do karma, não é? Pelo qual, se nós fazemos uma ação, chega-nos uma reação. Então, esta lei é um teste que aguarda cada alma quando o indivíduo for julgado. É virtude de tudo o que fez e sobre todos os pontos de vista, ou seja, sobre as ações, mas também sobre as emoções, sobre os pensamentos. O homem deve adquirir o poder de governar com justiça. De outra forma, cairá na ruína. Neste caso, há um equilíbrio perfeito entre os pratos da balança, em que de um lado está o coração sob a forma de um vaso e do outro lado do prato, temos a deusa Marte, para indicar aqui que o iniciado deve estar nesta condição, ou seja, com o coração puro e na verdade. A justiça está toda centrada nisto, nesta verdade. Portanto, o pedestal no qual a deusa Marte apoia os pés é chamado do Lago da Verdade e indica precisamente tudo o que deve ter como fundamento a deusa, ou seja, a verdade. Agora nós temos aqui a figura do ermita, e o ermita representa um aspecto mais ardente de um aspecto religioso, um fogo, um ardor religioso. Ele é a imagem do iniciado com todos os seus atributos. Ele leva na sua mão direita uma... aliás, antes disso queria-vos dizer que o mago caminha lentamente, não é? O mago, sim, nesta lâmina o ermita caminha lentamente, mas porque ele representa aqui um velho que é um velho sábio. Portanto, ele caminha lentamente, ele avança sempre, ele testa prudentemente o terreno com o seu bastão. Porque, ao contrário do que nós tínhamos visto na lâmina do louco, o bastão está à frente dos seus pés. Enquanto que na mão direita ele tem então uma lâmpada que está escondida por baixo de um manto. Isto para fazer luz ao longo do caminho, a indicar que ele move-se com sabedoria, com inteligência, enquanto que o manto esconde a lâmpada, que significa também que ele tem a capacidade de se isolar. A descrição. Com o bastão que ele tem na frente dos pés, que vimos, ele não somente testa o terreno, mas também domina um dragão. Este dragão que é o símbolo do domínio sobre a opinião pública, sobre as ilusões da imaginação. Vimos agora aqui a roda. E a roda, se antes, dizendo assim, o enamorado tinha uma escolha, agora ele tem a roda do ciclo existencial. Ela é movida por forças que parecem adversas, ou seja, aqui nós temos representada a Anubis que é o símbolo da sabedoria, que dirige a roda em direção ao alto. E depois temos o crocodilo, que tal como nós tínhamos visto também na lâmina do louco, ou uma representação do mal, e ele dirige a roda para baixo.
Então, estas duas representações, elas são símbolos da tradição egípcia, onde Anubis, o chacal, também chamado Quat, aquele que abre a estrada, estava associado à ressurreição, enquanto que o crocodilo era associado ao monstro Amit, o devorador de sombras, porque ele devorava aquele que tinha um coração pesado, mais pesado do que uma runa. No alto nós vemos o quê? Vamos ver a esfinge com uma espada. É o símbolo do renascimento, que está também a indicar que a consciência pode renascer. Em virtude do quê? Em virtude da iniciação. A iniciação que está aqui simbolizada também pelo caduceu, que são estas duas serpentes e que formam um coração. A própria esfinge, que representa também a revelação, o conhecimento dos mistérios. Esta lâmina representa, portanto, as duas correntes da humanidade. Uma parte da humanidade que evolui, que está na direção da esfinge, e uma outra parte que evolui, tornando-se mais animalesca. O iniciado aqui toma consciência destas duas correntes, que regulam a evolução e a involução da humanidade e do universo. A lâmina seguinte é a força. E na força nós temos, ela está representada aqui por uma donzela. Uma donzela que tem um ar sereno e que domina a boca de um leão. Este leão representa o quê? O orgulho, a soberba. Sendo o mais poderoso de todos os animais, está também para as forças instintivas, as forças primordiais que se desencadeiam. Então, o leão pode ser controlado com a força que está na taça, ou seja, a sapiência, a inteligência iluminada, que controla com pureza a potência do rugido do leão. Sobre a figura, nós temos outra vez o símbolo do infinito matemático, a simbolizar também aqui uma ligação ao alto. Agora vamos passar aqui para a enforcada. Mudamos de posição. Então, este arcano, o enforcado, ele simboliza o quê? A renúncia. O sacrifício, o desapego de tudo, também de si mesmo, a renúncia de cada coisa. Se nós vimos aqui representado um homem que está de cabeça para baixo e que ele possui ouro e prata, porque se nós olharmos são moedas que lhe estão a cair dos bolsos. Então, isto para simbolizar que ele é livre de qualquer apego. Completamente desinteressado e pronto para essa renúncia. As pernas do enforcado com o corpo formam também ali um triângulo, com um vértice para baixo e uma cruz para cima, que simboliza a grande obra, a realização da imortalidade. O enforcado encontra-se já na segunda metade do percurso do iniciado, e daqui em diante as lâminas indicam as várias operações alquímicas da alquimia espiritual para que ele possa realizar a grande obra. O enforcado deve estar pronto para esta renúncia, para este desapego total de tudo, pronto para um sacrifício de forma a poder realizar aquilo que vem depois. E depois vem a carta da morte. A morte aqui simboliza uma transformação, ok? Nós vimos, por exemplo, a primeira operação alquímica é esta, a morte. Muitas das vezes nós vimos a morte por um ponto de vista negativo, mas na realidade, em todas as escolas tradicionais, a morte faz referência também ao quê? A uma experiência metafísica. Ela é vista como uma passagem e também como uma oportunidade para um renascimento. Este arcano significa o desdobramento, a mudança de estado, essa evolução. A morte aqui está representada enquanto corta mãos e cabeças. Isto porquê? Porque ela deve cortar com todas as formas mentais
com o poder da ação, o iniciado ou o mago deve renunciar a este poder, porque se ele não morrer, ele depois não pode renascer. Temos agora a temperança. A temperança que vemos desenhada aqui uma figura real e que deita um líquido de uma taça de prata para uma taça de ouro. Esta lâmina representa a passagem de uma natureza lunar para uma natureza solar. Então existe aqui um progresso, existe já aqui uma evolução, um renascimento e uma transmutação de da alma, da prata da alma, no ouro do espírito. Esta lâmina é também uma conjunção de dois princípios, ou seja, um princípio lunar e um princípio solar, ou seja, um feminino e um masculino, que geram aquilo que vem a seguir, e a que vem a seguir é o magnetismo do diabo. Então, neste arcano nós encontramos a divindade infra representada por Sete, uma divindade telúrica, demoníaca, do panteão egípcio, que não faz referência a um ser, mas sim a uma força, que os hermetistas chamavam o grande agente mágico ou o fogo ínfero. Os ocultistas chamam de luz astral e nos romances do Graal indica um fosso de água que protege um castelo onde está custodiado o Graal. Então aqui indica o quê? Indica a necessidade para o iniciado de dirigir corretamente esta força que encadeia o homem e a mulher a uma natureza inferior a este ciclo existencial. De facto, existem aqui, se nós olharmos, duas figuras que estão acorrentadas. Nos braços, ele tem escrito solve e coágula. Estas são duas operações alquímicas, onde solve significa derreter e coágula, coagular, para indicar que se deve derreter aquilo que é inferior e coagular o superior, espiritualizar o corpo, a matéria e tornar corporal o espírito. Um poder a adquirir através da superação, no fundo, da sua própria natureza humana. Agora damos aqui passemos mais um bocadinho, vamos aqui à torre. Então chegamos à torre e na torre nós vimos a queda, portanto ela representa a queda, representa aqui o desmoronamento das falsas doutrinas que são destinadas por justiça a este desmoronamento. Temos duas figuras, uma é uma figura real e outra uma figura sacerdotal. Elas são referentes à hierarquia do Antigo Egito e vemos aqui que elas precipitam no solo. Elas precipitam no solo. Este arcano é uma clara referência a um episódio bíblico da Torre de Babel que precipita, e aqui a torre representa esta queda, o desmoronar das falsas doutrinas. Não somente de falsas doutrinas, mas também do orgulho, da ambição. No fundo, ela precipita os reis que se coroaram a si próprios. O templo que o iniciado construiu deve ser destruído. Isto porque foi construído por um homem. Embora com as melhores características possíveis, mas é sempre humano, portanto, tem sempre um aspecto inferior. Aqui o raio representa a vontade divina. Portanto, ela destrói este templo para reconstruí-lo, mas de uma forma divina. Portanto, há uma fase ruim, mas é uma fase necessária. Sem as falsas doutrinas, então ele consegue o quê? As estrelas. E temos aqui agora a lâmina das estrelas. Neste arcano, também aqui, tal como nós vimos ainda há pouco no arcano da temperança, também aqui nós vimos duas taças. Uma taça de ouro e uma taça de prata. A água sai delas, mas aqui os gestos são diferentes, porque no arcano da temperança o líquido vinha transvasado de uma taça para a outra. Aqui a figura da mulher deita o líquido das taças diretamente no mar.
o mar que está a simbolizar o mar das águas cósmicas. Acima do mar existe um céu que está polvilhado de estrelas, tendo no centro uma estrela de 8 pontas. As estrelas simbolizam a vida que está para além deste mundo, o renascimento no mundo divino e espiritual. Portanto, a mulher aqui, vamos ver que a mulher está nua, a representar algo de puro. Aqui estamos a representar a verdade. Como na carta também da temperança, nós vimos uma flor. Eu não tinha feito referência, mas se nós olharmos aquela flor, é uma flor murcha. Aqui nós temos uma flor, mas esta já está uma flor desabrochada. Uma borboleta que voa também sobre esta flor, que está para simbolizar exatamente esta transmutação, porque a borboleta está para uma metamorfose. Depois temos a lâmina da lua. E na lua nós temos aqui 2 cães representados. Estes 2 cães estão para os 2 solstícios. Temos também 2 torres e temos o signo de caranguejo. Portanto, está aqui representado um mundo sublunar e que é atravessado pelo iniciado e a insídia, a emboscada, o perigo, ou seja, tudo aquilo que se está à espera. Um ambiente pouco conhecido, porque se nós pensarmos, os raios da Lua são uma luz reflexa do Sol, mas elas não são a verdadeira luz. O iniciado aqui consegue ver a via da iniciação. Nós vimos aqui através desta estrada. Portanto, aqui está representada por esta estrada, que passa através daqueles 2 cães, um cão branco e um cão preto, a estrada da iniciação que está para além do bem e do mal. Depois temos o quê? Um arcano. Este arcano representa o Sol. O Sol com os seus raios que projeta a vida divina. Se o arcano da Lua indicava uma luz refletida, ou seja, um céu no fundo um pouco mais baixo, aqui no arcano do Sol indica um céu mais elevado. Nós temos ali representados 2 gêmeos que apertam a mão em frente a um muro fortificado, porque simboliza a fraternidade e a iniciação humana. Estes 2 homens que apertam a mão estabelecem uma aliança entre os homens e Deus, que está aqui representado por um sol e cujos raios descem sobre eles. O muro aqui representa também uma construção do reino de Deus. Há uma construção do reino de Deus que é o objetivo também desta aliança. E aqui temos o julgamento, o juízo. Portanto, aqui ele está em relação ao juízo universal. Aquele final implacável. Portanto, existe aqui uma ligação também com a lâmina sucessiva, com tudo o que está no Apocalipse. Esta lâmina é conhecida também como a ressurreição dos mortos. É uma lâmina única, ela é dominada por uma cor azul, com muitas tonalidades, onde se veem 3 figuras que estão revestidas por um sarcófago. Portanto, elas estão revestidas por sarcófago e aqui estão representadas Ísis, Osíris e Oro, que simbolizam a ressurreição. Então, estas 3 figuras, tradicionalmente, são também definidas por renascidos, ou seja, aqueles que saem dos túmulos, mas que estão bem despertos. Há um despertar aqui da consciência, uma condição superior num ambiente mais favorável. O anjo que temos por cima é a presença divina, que através de uma trombeta desperta a chave de Ísis, ou seja, ele desperta a chave da vida. Desperta as forças da vida daquele que está morto, que é chamado à ressurreição. Nesta lâmina temos então o juízo, a trindade e o renascimento. A força que vem despertada pelo anjo, que toca a trombeta, é de facto a força da ressurreição, que é simbolizada pela chave de Ísis, ou da vida, que está direcionada para cima
e que se encontra acima do sarcófago menino, também para indicar aqui a vida eterna, porque é a conclusão de um ciclo e o início de um novo. E chegamos àquela que é a última lâmina, que tínhamos falado também no início, e que é o mundo. Portanto, temos aqui o iniciado no final do seu percurso. Representa a revelação da grande obra, a união do mago com o seu criador, que era o que nós tínhamos dito. Portanto, o mago iria fazer um caminho de encontro a esta divindade. Portanto, o quaternário está aqui resolvido na unidade. O mistério está desvendado. As 4 forças que nós vimos no princípio, a papisa, a imperatriz, o imperador e o papa, encontram-se, digamos assim, coaguladas nesta última lâmina, porque ela é a realização de todo o trabalho que foi desenvolvido. O arcano representa, portanto, esta finalidade, a realização, o todo no todo, estas faculdades que são representadas pelos 4 seres viventes da visão do Apocalipse e que estão em torno e no meio do trono de Deus. Aqui são representadas pelo símbolo dos 4 evangelistas, que eles são representados com o touro, o leão, o anjo ou homem e com a águia. O homem é a síntese do caminho histórico, iniciático e interior. E todas estas forças ele tem agora em si mesmo. Portanto, a figura que nós vimos dentro, mais uma vez, é uma figura que está nua, no centro de um Ouroboros, porque é uma serpente que morde a cauda. Isto que representa o quê? Uma verdade nua. Já não existem mais véus. O iniciado teve uma revelação total de si mesmo, do mundo e em parte de Deus, da divindade. Isto porquê? Porque esse Deus irá muito mais além. Esse mundo irá mais além. Vemos então depois um movimento de forças que ilustra o movimento das forças da vida. Temos a estrela de Salomão, a significar uma união do fogo e da água, dos princípios feminino e masculino, do microcosmo e do macrocosmo. Os princípios masculino e feminino são representados também aqui pelas cores vermelha e verde, do Ouroboros, da estrela de David e das varinhas que ele segura na mão a esta figura feminina. As 4 potências estão também para o tetramorfo que compõe a esfinge, e que nós tínhamos falado no início da abertura. Os flancos do touro, as garras do leão, as asas da águia e a cabeça do homem. A cabeça, ou seja, a inteligência do homem, as asas da águia, ou seja, a sua capacidade de se elevar sobre os topos mais elevados, as garras do leão para fazer estrada e os flancos do touro para produzir o trabalho. São 4 características do iniciado, 4 aspectos daquele que alcançou este estado. Portanto, como nós dissemos no início, na carta do mago, quando ele iniciou o caminho, ele tinha em si 4 poderes, símbolo das suas qualidades e faculdades. Portanto, aquilo que ele estava em poder do mago. Poder este que, após ele fazer um caminho nestas 21 lâminas, significa que ele terminou e realizou aquilo que é chamado da grande obra. Obrigada. Temos agora um bocadinho também de convivência mais e podemos conversar também uns com os outros. Está o Daniel, portanto, os outros membros aqui que também conhecem a tradição das cartas, portanto, podemos trocar impressões e fazer um brinde, não? Exatamente.